E hoje eu levo vocês até uma das minhas cidades favoritas na Europa. Eu acho até que eu gosto mais dela do que de Paris. Então vamos lá. O que podemos fazer numa segunda-feira em Roma? Por incrível que pareça, as principais atrações da cidade elas estão abertas na segunda-feira. Aquela Roma clássica, ela pode ser facilmente visitada na segunda, o que é um pouco estranho, porque geralmente lugares muito culturais eles fecham na segunda. Mas Coliseu, Fórum Romano, Palatino, Museu do Vaticano, todos eles estão abertos na segunda-feira. Primeira coisa a considerar, locomoção. Roma não é Paris, em que há várias linhas de metrô, que permite até assim, uma certa interligação, né? Então, se em Paris eu consigo combinar, às vezes, uma atração que está num bairro, num ponto da cidade, com uma atração que está do outro lado, até com uma certa facilidade, isso não vai acontecer em Roma. O ideal é que a gente programe aí um percurso, um trajeto, com atrações que estejam a uma distância de caminhada umas das outras. Se você quiser optar por transporte público, tem a opção dos ônibus. Eles funcionam com uma certa tranquilidade aí, não é nenhum grande mistério usar ônibus em Roma. Mas eu sempre acho que é muito mais fácil a gente se locomover de metrô ou a pé do que usar ônibus numa cidade desconhecida. Pensando numa segunda-feira em Roma, a gente quer trazer para vocês 3 concentrações diferentes de atrações. E aí você opta por moldar o seu roteiro de acordo com o teu gosto ali, com a tua preferência, tá? Primeira opção que a gente traz é se concentrar ali na região do Vaticano. Por quê? Porque as atrações estão abertas na segunda-feira. Os museus do Vaticano abrem. Também é possível subir e visitar a cúpula da Basílica de São Pedro, a própria Basílica de São Pedro, que abre diariamente, as grutas ali da Basílica, os jardins do Vaticano e, obviamente, a Praça de São Pedro, que não fecha. Então, essa é uma opção. A gente só se ressente um pouquinho que uma atração bem legal, que é ali do lado, que é o Castelo de Santo Ângelo, não abre nas segundas. Nossa segunda indicação aqui de possibilidade na segunda-feira em Roma é a gente optar por fazer ali o Coliseu e a região. Coliseu, Fórum Romano, Palatino vão estar abertos à visitação nesse dia. Existem também algumas outras atrações abertas na região que dá para compor um roteiro bem redondinho para uma segunda-feira. Primeira coisa que a gente diz aí de um roteiro que vai incluir o Coliseu comece por ele. Por quê? Toda atração que é muito popular, isso independente do destino, do dia da semana, elas acabam sendo melhor visitadas ou no início da manhã ou no final do dia, principalmente se tem algum horário estendido aí para visitação. Por quê? Porque é uma maneira que a gente tem de fugir das grandes concentrações de grupos de visita. Outra coisa importante, para evitar fila no Coliseu, pode ser adquirir aí o Roma Pass, tá? Ou fazer a compra do bilhete com antecedência. A visita ao Coliseu, se você quer quebrar um pouco essa coisa de visitar as ruínas, você pode colocar entre o Coliseu e o Fórum Romano e o Palatino, que são ali ao lado, a visita a uma igreja que não é distante, tá ali disponível pela caminhada mesmo, chamada San Pietro in Vincoli. Nessa igreja, vocês vão encontrar 2 coisas bem legais. Uma delas, o que seriam as correntes que amarraram São Pedro. Por isso, o nome da igreja, San Pietro in Vincoli, tá? Mas a outra, que é mais legal ainda do que isso, é a estátua do Moisés de Michelangelo. Então, essa obra-prima está disponível para visitação gratuita. Você só tem que cuidar um pouquinho com 2 coisas. Uma, é um pouco difícil de encontrar a igreja.
E a outra coisa que vocês têm que cuidar são os horários, porque ela fica fechada do meio-dia até as 3 da tarde. Enfim, o Fórum Romano e o Palatino. O Fórum Romano e o Palatino, um pouquinho diferente do Coliseu, elas exigem que você estude um pouquinho. Então, pode ser interessante pegar uma visita guiada aí. Mas, de qualquer maneira, também dá para fazer sem guia perfeitamente a visita e terminar no final da tarde. Não curto ruínas, não quero visitar o Vaticano na segunda-feira. O que me resta? Principalmente para quem quer incluir atrações atípicas, atrações que não estão entre as mais famosas, a gente propõe um roteiro que começa ali no Panteão e na Piazza Navona, tá? E que você vai recortando por aquelas ruazinhas. As galerias Doria Pamphili. Essas galerias, elas são um museu, então tem uma série de obras de arte aí, e o palazzo por si só, onde está ambientada essa exposição, vale a visita. É importante dar uma olhada ali sempre na programação do museu, que vocês podem ter acesso ou pelo site ou no próprio museu, se não há nenhum concerto de música acontecendo ali, nenhum evento. Por quê? Roma é uma cidade muito viva, então que vocês vão ter uma série de, além das exposições tradicionais, uma série de eventos musicais ocorrendo e que acaba deixando aí um roteiro especial. A gente super recomenda. E finalmente a gente indica a Mostra Leonardo da Vinci, que não é uma mostra de arte, pode agradar bastante aí quem tem apreço por ciência, por invencionices. Quem está viajando com crianças também é bem legal, porque não são os quadros do Leonardo, é uma exposição principalmente das máquinas que ele projetou. Então, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, tá? Escreva aqui nos comentários se vocês têm alguma experiência de ter visitado as atrações que a gente está listando aqui, o que vocês mais curtiram, o que vocês indicariam para um roteiro de segunda-feira em Roma, tá? Se gostaram do vídeo, curte aí embaixo, clica no sininho para poder ter as notificações dos nossos próximos vídeos e se inscreva aqui no canal. Até a próxima segunda-feira, até o próximo vídeo de viagem.